Amém. João 8. Muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ponto. Jesus inicia um discurso aqui, né? Várias, na verdade, palavras proferida. Tem um grande debate com os judeus. Esse fato acontece quando os judeus pegam a mulher, segundo ele, em ato de adultério, e leva até Jesus. E ali ele disse que a mulher foi pega em ato de adultério e que, por lei de Moisés, ela deveria morrer apedrejada. E aí Jesus faz o quê? Jesus passa a escrever no chão. E eles ficam instigando. Aí Jesus pergunta: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí saíram todo mundo. E ficaram alguns judeus ali. Alguns permaneceram. E Jesus passou a pregar. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E passou a ensinar. E o versículo que nós lemos aqui, o texto diz que alguns creram nele. Então aqui a gente vê a primeira condição para se tornar um discípulo. A primeira condição para se tornar um discípulo de Cristo é crer nas palavras de Cristo. Que a Bíblia diz. Por exemplo, alguém prega para a gente sobre Cristo, né, como um caminho, Cristo como o dono da vida, como o dono do perdão, como Salvador. Então, a gente vê aqui que os discípulos que eram judeus, os homens que eram judeus, se tornam discípulos de Cristo a partir da fé. Eles creram na palavra de Cristo, na pregação de Cristo, inicialmente, né? Cristo não falou outra coisa a não ser o que ele veio fazer na terra, que foi trazer a mensagem do Pai. Tinha a lei de Moisés. Cristo estava pregando para os judeus. Quem eram os judeus? Você sabe de quem eram os judeus? E Cristo veio para os judeus, né? Israel, né? Na verdade, assim... Eles seguiam a lei de Moisés. Pronto. Mas não era só judeu, né? Era várias tribos, né? Pronto, aí judeus, a nação de Israel, vamos Deus, quando chama Abraão, Deus faz uma promessa. Deus manda Abraão sair do meio dos pais dele, ir para uma terra que ele não conhecia, e é uma grande demonstração de fé. Ele larga tudo e vai para uma terra que Deus ainda ia mostrar. E Deus faz uma promessa a ele, que ele seria pai de uma grande nação. Então, Abraão, a sua mulher era idosa, não podia ter filho, mas Deus promete, não é isso? Abre a madre dela, ela é bem idosa, tem um filho. A partir dele, Deus vai fazendo nascer outros filhos. E, por fim, vem Jacó. Jacó, que foi um dos filhos de Isaac, filho de Abraão. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Né? Porque Abraão foi o primeiro, né? Vem Isaac, que é filho de Abraão, e vem Jacó e Esaú, que foram os filhos de Isaac. Jacó, ele tem um texto que ele entra numa batalha com Deus. Né? Deus se apresenta a ele, ele entra numa batalha com Deus. O texto diz que ele luta com Deus. Né? Então, ele lutou com Deus e foi vencedor. E na luta ele queria que Deus mudasse o nome dele, porque o nome Jacó era suplantador, enganador. E ele queria que mudasse, trapaceiro. Então ele queria que Deus mudasse o nome dele. E o que é que Deus faz? Naquela batalha, naquela insistência, Deus diz: a partir de hoje você será chamado Israel, porque lutaste com Deus e foste vencedor. Na verdade, mostrando a sua perseverança, a sua insistência. Ninguém vence Deus, né? Então essa é uma expressão, vamos dizer assim, metafórica, né? Simbólica. Na verdade... Foi como a mulher do fruto de sangue que tocou em Jesus, né? Isso. Traz uma ideia, né, de perseverança, de insistência em querer algo, né? De buscar algo, querer que aquilo aconteça.
Ele queria que o nome dele era um nome negativo, né? Era um nome ruim, e ele queria que o nome dele mudasse. Então Deus vai dizer agora, a partir de hoje você não vai ser mais chamado Jacó, você passará a ser chamado de Israel. Então é ele que apresenta esse povo todo, ele apresenta, né? Através dele que... Pronto, aí vamos lá. Israel, que era Jacó, o filho de Isaac, ele tem 12 filhos, não é isso? 12 filhos homens. Desses 12, tem um filho chamado Judá. Aí você vai ver no livro de Gênesis. Judá, Tem uma tribo chamada. Dentre os filhos. Tribo, ele falou que é uma pessoa. É isso, ó, vamos Não, voltar. é isso, que aquela pessoa se torna. É um filho que ganha uma tribo. Judá era um dos filhos de Israel, que era Jacó. Então, a nação de Israel era composta dos 12 filhos, que dentre eles tinha Judá. Então, Judá fazia parte dessa nação. Israel, a promessa que Deus fez a Abraão, quem cumpre na íntegra é Jacó, onde nasce 12 filhos. A partir dos 12 filhos dele, nasce a nação de Israel, que é composta dos 12 filhos dele. Eles vão para o Egito e lá eles crescem de forma assustadora, não é isso? Até a conquista da terra de Canaã. Quando eles conquistam a terra de Canaã, que foi uma promessa feita por Deus, e passa a ter reis, aí tem a divisão do reino, porque um dos reis não obedeceu a Deus. E aí Deus separa o reino. Então fica a tribo de Judá e a tribo de Benjamim e as 10 tribos. Então a 12. Mas aí se separam. Aí é por isso que uma tribo é chamada de Judá, que a gente falou aqui, os judeus, os judeus e as 10 tribos, que eram os outros filhos de Israel. Acho que tem um Mas o maior destaque é a de Judá. Por que a tribo de Judá tem o maior destaque? Porque a tribo de Judá, a maioria dos reis, não é que ela é primogênito, não. Na verdade, foi uma promessa feita também pelo próprio pai. O pai disse: a sua tribo será a tribo de rei, de qual virá o descendente, o renovo. É por isso que tem ciúme dos outros, os outros têm ciúme dessa. Por vários motivos, né? Esse não é um dos motivos, mas esse é um dos motivos, porque seria uma tribo de reis. O rei ia governar, né? Ia dominar, não é isso? Sobre todos os irmãos. E dele viria Jesus. Davi era o quê? Davi era da tribo de Judá. Salomão era da tribo de Judá. José, o pai de Jesus, era da tribo de Judá também. Então, os judeus se destacam. Além de ser de uma tribo de reis, eles também guardavam a lei de Moisés. Eles andavam de alguma forma, de forma honesta. Guardavam a lei, tinham seus erros, mas eles procuravam se dedicar à lei. Então observe que aqui Jesus se encontra com a tribo de Judá, os judeus, cujo Jesus era irmão deles por descendência. Então Jesus veio para a terra dele para combater primeiro na terra dele. Onde na verdade a tribo predominante era de Judá. Existiam outras tribos, mas a predominante era de Judá. É nação mesmo, né, cara? Aí é nação. Era realmente o povo. O povo. Então Bahia. Nos Estados Unidos, Rússia. Sim. Nós somos soteropolitanos. Entendi agora. Baianos. É isso aí. Os judeus eram descendentes lá de Israel. Tinha uma tribo, vamos dizer assim. Era muita povo. gente. É muita gente. E era muita gente. Por isso que teve que dirigir, né? E eles guardavam a lei. Eles guardavam a lei. Só que o que acontece? Nessa tribo passou a ter, ou seja, alguns grupos. Por exemplo, os essênios, os fariseus, saíram todos da tribo de Judá. Que eram pessoas que guardavam a lei, mas eles guardavam algumas tradições. Por exemplo, eles questionavam muito Jesus: seus discípulos não comem, quando vão comer não lavam a mão. Eles se preocupavam muito com isso. Entendeu? Então tinha algumas tradições que não estavam na lei, que não era mandamento de Deus. Era de homens, mas eles guardavam mais. Entendeu? Eles guardavam mais, às vezes, as tradições dos homens do que a lei de Moisés. Então agora Jesus se encontra com essa tribo de Judá. E com essa toda... Onde a lei era bem severa. A lei era severa, eles tinham que observar.
E Jesus vem Para quebrar isso aí. com a missão de cumprir a lei 100%, porque só ele, sendo Deus, e foi ele que deu a lei, então só ele poderia cumprir na íntegra, porque nenhum homem tinha a capacidade de guardar a lei. Mas no mesmo tempo que ele cumpria, Caetano, ele parece que ele descumpria, né? Como essa aí, né? Não, na verdade, Não é descumprir a palavra. ele não descumpria. Na Ele verdade, fazia novos artigos. ele na verdade, Atualizava. ele na verdade assim, Tipo assim, a lei já estava banindo, né? Para ele se manifestar. ele tinha que cumprir, ele não poderia ir contra a lei, ele tinha que cumprir a lei. Porém, Mostrou amor. ele vinha e existia um período em que essa lei seria de fato eliminada. E no Velho Testamento já haviam os profetas falando que a lei seria eliminada. Sim. A lei seria, porque na verdade a lei ela era temporária. Entendeu? Era temporária, não era permanente. Ela tinha um tempo de ser, ela tinha um propósito que era até vir Jesus. Antes de Jesus vir, tinha que ter uma lei para reger o povo, para guiar o povo, para conduzir o povo. A lei serve para isso, para direcionar o povo. E a lei tinha o principal objetivo, que era direcionar o povo de Israel a Cristo, até Cristo vir. Então, quando Cristo se manifesta, eles agora tinham que observar a doutrina de Cristo. Então, certo assim que quando Cristo começa a pregar, que Jesus começa a pregar, eles creem. O texto diz que eles creem, né? Isso que a gente leu aqui? Sim. Falando ele estas coisas, muitos creram nele, versículo 30. E eu falei que é a primeira condição para se tornar um discípulo de Cristo. Não há possibilidade de alguém dizer eu sou cristão sem primeiro não crer na palavra de Cristo. Alguém vai pregar a palavra e as pessoas vão crer na palavra. A partir do crer na palavra, crer é acreditar, é confiar, essa pessoa inicialmente passa a ser um discípulo de Cristo. Porém, não para aí.